Olá, meus amados e queridos irmãos, graça e paz da parte de Cristo. Aqui estamos nós mais uma vez invadindo, entre aspas, invadindo, vamos dizer assim, a sua casa por meio desse canal de TV. E nós estamos aqui muito felizes de estarmos juntos nesse momento, nesta hora, para trazer uma palavra do coração de Deus aos nossos corações. Deixa eu me apresentar. Eu sou o pastor Irã Nunes, faço parte do projeto Alos, que está ali em Rio Grandinho, na Maringá, ok? O endereço passa aqui no rodapé da sua TV. Nós estamos ali adorando a Deus todas as sextas-feiras e aos domingos. Sexta-feira começa às 19h30 e aos domingos a gente começa às 19 horas. Tem sido uma bênção. Deus tem falado profundamente através da palavra, através das verdades, e pessoas têm sido transformadas, têm sido libertas, pessoas têm se estruturado, têm se fortalecido por meio da fé, através das verdades de Deus. E você é o nosso convidado, Eu quero aqui fazer um convite a você, se porventura você sentir desejo de estar conosco ali em Rio Grandinho, Maringá, vai ser um prazer sempre receber qualquer um de você, principalmente você que está sem igreja, Eu quero fazer um convite para você que está sem igreja, está frustrado, se decepcionou com alguma coisa, Hoje em dia é comum você ver pessoas nas ruas frustradas com as igrejas, com liderança e tudo mais, e nós estamos trazendo algumas séries de mensagens justamente para estruturar você e mostrar para você que o alvo maior é Cristo, não é o ser humano. O ser humano é assim mesmo. Uma hora você vai ser decepcionado, você vai se frustrar com o ser humano, mas o que a gente precisa entender é que o nosso alvo não é o ser humano, O nosso alvo é Cristo, é o Salvador, é aquele que na cruz morreu, é aquele que verdadeiramente se sacrificou em meu e em seu lugar. Então esse não frustrou ninguém, muito pelo contrário, não é? Ele está ali sempre pronto para nos ouvir, para nos abençoar e para nos orientar principalmente, tá bom, queridos? Então, o dia que você sentir desejo no seu coração de estar ali com a gente, vai ser uma honra, um prazer imenso. É um espaço pequeno ainda, mas Deus tem dado um crescimento maravilhoso, Deus tem trabalhado de uma maneira sobrenatural naquele lugar, tem sido uma bênção, tá bom? Então, se você está desigrejado, você está decepcionado com alguma coisa, está afastado, vem cá, vamos lá nos ajudar, vem cá para a gente aprender junto a se tornar um cristão forte e maduro, saudável na mente principalmente, e no corpo físico também, porque quem acha a palavra de Deus, a Bíblia diz que quando nós achamos a palavra de Deus, guardamos a palavra de Deus, praticamos a palavra de Deus, nós achamos a vida eterna e saúde para o corpo. Está escrito lá em Provérbios capítulo 4, a partir do versículo 20, você vai ver ali: filho meu, escuta as minhas palavras, filho meu, atenta para as minhas palavras, filho meu, guarda as minhas palavras, porque é vida para quem acha e é saúde para o corpo. Está escrito lá em Provérbios capítulo 4, a partir do versículo 20, essas palavras que eu falei com você aqui, ok? Então, de antemão eu quero agradecer a Deus pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Quero agradecer pela oportunidade que você nos dá, de entrar na sua casa por meio da TV, desse meio de comunicação maravilhoso, ok? Então agradeço a Deus pela sua vida e pela sua família, e eu tenho certeza absoluta que todas as vezes que você senta no seu sofá para nos ouvir, eu tenho certeza que alguma coisa das verdades de Deus vai falar com você. Eu tenho plena convicção disso, porque a palavra de Deus, a Bíblia diz que a palavra não volta vazia, ela antes fará aquilo que alegra o coração de Deus. Olha que coisa linda, e fará prosperar naquilo pela qual Ele a enviou. Então a palavra de Deus, ela vem sempre com um endereço, vem sempre para dar uma instrução exata para nós. Amém, queridos? Então, que neste momento você sinta impactado, atraído, não por aquilo que eu falo, por aquilo que eu digo,
mas atraído pela palavra e pelas verdades de Deus. Que você se sinta aí impactado por essa palavra, por essa verdade que cura, essa verdade que liberta, essa verdade que transforma. Eu quero falar neste momento, nesta hora, de provisão, né? Provisão de Deus, né? O Jeová Jireh, o Deus que provê, aquele que traz à existência as coisas que não são como se já fosse. Quero falar desse Deus que não nos deixa na mão nunca, entende? Agora é lógico, é evidente que eu sempre digo isso, que em todas as áreas da nossa vida, né, existem direitos e deveres, né? A própria Constituição brasileira, né, ela está lhe dizendo todos os direitos que nós temos como cidadão brasileiro e os deveres que temos que cumprir também como cidadão brasileiro. No reino dos céus não é diferente, né? A Constituição celestial também tem regras, tem direitos e deveres. Não é só direitos, só venha a nós, não. Existe também os pontos que nós precisamos fazer, aquilo que precisamos obedecer para podermos recebermos, né, os frutos, né, da obediência a essas verdades, a essa Constituição, que eu chamo de Constituição Celestial, a Constituição que rege o reino dos céus. Isso é maravilhoso. E quando nós aprendemos bem, entendemos bem o princípio dessa Constituição Celestial, que é a palavra de Deus, querido, os benefícios que ela nos traz é maravilhoso, é tremendo, é poderoso, ok? Então eu vou ler aqui um texto das Sagradas Escrituras no livro de Êxodo, no capítulo de número, deixa eu pegar aqui para poder eu não trazer nenhum capítulo aqui um pouco diferente para vocês, mas vamos lá, se não me falha a memória, capítulo 16, vamos aqui confirmar isso aqui, Êxodo capítulo 16, ok? O povo já tinha saído do deserto, já tinha saído da escravidão, já estavam livres, Deus já tinha usado Moisés, né, para tirar o povo de 400 anos de cativeiro. Meu Deus, quanto tempo lá aprisionado, sendo escravo de Faraó, não é verdade? Trabalhando somente por comida, né, por pão, por água, era o salário deles. Então chegou um certo momento que o povo, né, o povo entendeu que tinha um Deus poderoso, que o escolheu, né, como nação santa, como povo adquirido, né? E ali começou então a clamar ao Senhor, começou então a pedir socorro a Deus, e Deus atendeu, escolheu Moisés. Vocês conhecem bem a história, não é? A mãe dele colocou ele no cesto, e ele foi parar lá no palácio do faraó, foi criado por eles, enfim. Não vamos contar toda essa história, porque eu quero falar de provisão. Eu quero falar do momento em que Deus está... A Bíblia diz o seguinte, no livro de Isaías, que a mão do Senhor não está encolhida, e nem os seus ouvidos está tapado para que não possa nos ouvir, e nem sua mão encolhida para que não possa nos abençoar. Existem muitas pessoas que usam alguns textos de que a mão do Senhor está, né, cuidado com a mão de Deus, né, a mão de Deus pesa, a mão de Deus cuidado, que Deus pode cobrar, enfim, a mão de Deus não pesa, porque se Deus fosse verdadeiramente usar a sua mão para nos destruir, não existia mais nada, nós já tínhamos virado poeira. Mas a mão de Deus está sempre estendida para abençoar os obedientes. Abençoar os obedientes, abençoar aqueles que têm fé, aqueles que crêem, aqueles que confiam, aqueles que obedecem, aquele que depende de Deus, independentemente das circunstâncias. No capítulo 16, nós vamos encontrar um momento em que Deus manda alimento do céu, o momento em que Deus sustenta o povo no meio do deserto, onde não tem mercado, onde não tem hortifruti, onde não se planta nada, é no deserto, é no pior lugar, vamos dizer assim, que a gente pode entender como um lugar impossível de sobreviver, porque não tem água, não tem comida, não tem como plantar, mas é nesses lugares que a glória de Deus mais aparece. É neste momento que a glória de Deus se manifesta, é no momento em que você se acha no deserto sem água, sem comida e sem nada. Então aqui, no capítulo 16 do livro de Êxodo, diz assim, vamos ler alguns versículos só, ok? Diz assim, partiram de Eli
e toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. Disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão a fartar. Tu nos trouxeste a esse deserto para matardes de fome a toda esta multidão. Olha a reclamação, olha a murmuração de um povo que já tinha visto o mar ser aberto. Gente, é um absurdo. Os camaradas aqui já tinham observado, já tinham visto a coluna de fogo à noite, já tinha visto a nuvem durante o dia, né, cobrindo ele por causa do sol. O mar se abriu e os camaradas estão reclamando, em vez de se posicionar em fé e crer, porque Deus já tinha provado que era com eles. Deus já tinha provado, só no fato de Deus ter tirado eles do Egito, atravessar aquele deserto, aquele mar, vamos dizer assim, aquele mar em seco, água de um lado, água do outro. Eles não tinham motivo para murmurar de forma nenhuma, porque eles viram algo extraordinário, gente. Imagina se nós víssemos isso, o mar, né, aberto, uma estrada no meio. Isso deve ter sido fantástico. Eu fico até me perguntando, mas Senhor, por que eu não nasci naquela época? É melhor não, né? Porque vai que eu também ia murmurar contra Deus no meio daquele povo, não é? Aquele povo incrédulo, né? É importante você sair de perto dos incrédulos, dos murmuradores, sabe? Daqueles que reclamam demais. Ai meu Deus, para com isso. Isso não é desse jeito que nós vamos receber as bênçãos de Deus. Então, o versículo 4 diz assim: então disse o Senhor a Moisés: eu vos farei chover pão dos céus. O povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu prove se anda em minha lei ou não. Ao sexto dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colheram cada dia. Então aqui nós vemos Deus dizendo para ele: olha, eu vou mostrar para o povo mais uma vez que eu sou um Deus de palavra, eu não sou um Deus mentiroso. Eu jamais ia tirar o meu povo do Egito para trazer para o deserto e deixar eles passarem fome. Deus não trabalha desse jeito, entende? Deus não age dessa forma. Glória a Deus. Mas Deus se agrada de um posicionamento de fé. Deus se agrada de um posicionamento de obediência. Observe que no capítulo 15 e no versículo 26, vamos voltar um pouquinho. O capítulo 15, o versículo 26 do capítulo 15 diz assim, ó: disse ele: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Deus já estava dando aqui, antes de mandar o maná, uma instrução sobre a questão de obediência, de um posicionamento obediente diante de Deus. Sabe, querido, é muito importante a gente entender que o segredo das bênçãos de Deus não está na quantidade de tempo que eu oro, ou na quantidade de tempo que eu prego, ou na quantidade de tempo que eu vou à igreja, mas na quantidade de tempo, vamos dizer assim, ou na intensidade que eu obedeço a palavra. Quando eu me prontifico em obedecer a palavra de Deus, entende, queridos, as bênçãos nos alcançam. A Bíblia diz isso em Deuteronômio capítulo 28. O que está escrito lá? Se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor teu Deus e guardares os seus estatutos e mandamentos, todas essas bênçãos te seguirão e te alcançarão. Olha bem. Então, quando eu me posiciono em obediência às verdades, à palavra de Deus, a Bíblia diz que as bênçãos me seguem.
Querido, já imaginou você ser seguido pelas bênçãos? E não é só te seguir, a Bíblia diz que ela te alcança. Ela te alcança. Ou seja, as bênçãos caminham mais rápido do que você. Uau! Que é isso, pastor? Que negócio é esse? Eu estou falando. Se ela te segue e te alcança, significa que as bênçãos, ela está te seguindo e ela vai caminhar atrás de você mais rápido do que o que você caminha, a ponto de te alcançar. Por quê? Porque você se posiciona em obediência à palavra e às verdades de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então isso é fantástico, isso é maravilhoso. Então o povo aqui começou a murmurar, antes de Deus mandar o maná, eles já estavam reclamando, murmurando. E Deus disse: sabe de uma coisa, eu vou provar para eles que eu sou um Deus que falo a verdade. Eu vou mandar alimento para ele, sabe, a carne, na parte da tarde, na parte da manhã vai vir o pão. Olha que coisa linda, entende? Vai vir o pão. Olha o que ele está dizendo aqui na palavra de Deus. Então disse o Senhor a Moisés: eu vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu prove se anda na minha lei. Deus estava dizendo, sabe o que? Ele estava dizendo assim: olha, todo dia eu sou o teu provedor. Presta atenção nisso. Olha o que Deus está falando. Todo dia eu sou o teu provedor. Uau! Então eu não preciso me preocupar com o dia de amanhã, entende? Porque o dia de amanhã pertence a Deus, e Ele sabe o que eu necessito. Eu só tenho que fazer uma coisa: eu vou deitar hoje, vou dormir daqui a pouco, vou, tirar aquela noite de sono abençoada, e no dia seguinte eu vou acordar, permitindo o Senhor, eu acordarei, e naquele mesmo momento em que eu acordar, eu me posiciono em obediência e fé, e começo a agradecer a Deus, só pelo fato de ter acordado. Uou! Não tenho mais motivo para reclamar e nem murmurar, porque só o fato de ter acordado já é mais que suficiente para me glorificar e exaltar a Deus o dia inteiro. E depois que eu acordar, agora Deus sabe que eu preciso tomar um café da manhã, Ele sabe que eu preciso almoçar, Ele sabe que eu preciso jantar. Então Ele vai prover a cada dia o meu pão de cada dia para mim e para minha família, porque Ele não é um Deus que mente, Ele é um Deus verdadeiro e fiel à sua palavra, entende? Ele é fiel à sua palavra. Então, se Deus é fiel à sua palavra, eu não estou preocupado com outras coisas a não ser a obedecer a palavra dele. Aleluia. Então, querido, a Bíblia diz que todos os dias Deus provia o maná. Todos os dias, não era para pegar 2 porções para 2 dias. É tanto que quando o povo pegava um pouco a mais, aquilo que eles pegavam a mais, aquilo estragava. Por que estragava? Porque Deus estava dizendo que todo dia Deus ia mandar coisa nova. Uau! Todo dia Deus ia mandar o alimento fresquinho. Olha que coisa maravilhosa. Querido, eu não sei como é que as pessoas ainda reclamam tanto, murmuram tanto, pessoas dentro das igrejas, pessoas que já servem a Deus há tanto tempo, entende? Estão igual Tomé. Mas Tomé, tu está há tanto tempo comigo, Tomé, nem sabe quem sou eu. Ah, Senhor, quem é o Pai? Tomé, tu está há tanto tempo comigo, sabe? E tem muitas pessoas hoje que estão há tanto tempo na casa de Deus, mas não prova do melhor que Deus pode dar, porque não vive uma vida em obediência. Porque, querido, presta atenção, viver uma vida em desobediência não significa somente o fato de uma pessoa adulterar, uma pessoa se prostituir, uma pessoa fumar maconha. Não, tudo isso é desobediência, mas a murmuração também é um ato desobediente, porque é um posicionamento de incredulidade. E a incredulidade não agrada a Deus. O que agrada a Deus é uma posição de fé. Lembra o que está escrito em Hebreus 11? Está escrito lá em Hebreus 11 isso, querido. Aleluia. Entendeu que Deus se agrada daqueles que têm fé. A fé, sabe, é o firme fundamento
é o firme fundamento, é a certeza, é a convicção daquilo que Deus disse que faria, e Ele vai fazer, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então isso significa que a murmuração é sintomas de incredulidade, e se você é uma pessoa incrédula, significa que você não agrada a Deus. E neste momento eu convido você, sabe, a se posicionar em fé e obediência ao que Deus diz, porque murmurar é desobedecer, reclamar é um ato de desobediência. E é preciso que você, mas pastor, é porque o senhor não está na minha pele. De repente você pode estar falando isso, o senhor não sabe o que eu estou vivendo. Não, eu não sei, mas Deus sabe o que você está vivendo. E de repente, tudo isso que você está vivendo pode acontecer uma reviravolta nisso aí, se você se posicionar em fé e começar a crer que Deus pode virar esse cativeiro, que nem virou o cativeiro de Jó. No capítulo 42 de Jó, o que está escrito? Jó disse assim: Senhor, eu sei que tudo tu podes, e nenhum dos teus planos, dos teus projetos pode ser impedidos. Entende, querido? Significa de que Deus está pronto. Lá em Jeremias, melhor dizendo, capítulo 29, 11, você vai ver o texto que Deus está falando: olha, eu bem sei o pensamento que eu, o Senhor Deus Todo-Poderoso, tenho de vocês. É um pensamento de paz. E se você for buscar uma tradução um pouco mais atualizada, ele vai dizer: o pensamento que eu tenho para vocês é um pensamento de uma vida próspera, abençoada, saudável, entende? Para dar a vocês o fim que vocês esperam. Mas depois você vai ver o versículo, mas vai dizer assim: mas quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Está falando de obediência. Está falando de uma posição de fé, onde você não olha nem para a direita e nem para a esquerda, olhando diretamente para Deus, o provedor, que está pronto para mandar o maná do céu, ainda que você esteja no deserto, sem água, sem pão, sem nada, não importa. O importante é que você tem Deus. E o salmista, ele disse assim: Ele é o meu pastor e de nada eu terei falta. Eu posso estar no deserto, mas eu não terei falta de nada, porque eu tenho um Deus que preenche todos os meus vazios. Eu tenho um Deus que alimenta a minha fome. Aleluia. Querido, isso é muito tremendo, isso é muito forte. Mas o que a gente precisa é se colocar de pé. Filho do homem, coloca-te de pé, que eu vou falar contigo. Uau, aleluia. Se coloque de pé, meu irmão, e vá buscar a Deus. Se coloque de pé e creia. De repente você está passando por essa situação, a empresa não está indo bem, ficou desempregado, e você começou a reclamar, começou a faltar o alimento em casa. Calma, shalom, shalom. Paz para dentro e paz para fora. Shalom. Entende? Deus, eu preciso me dar uma direção. Senhor, eu sei que tu pode. O Senhor mandou, começa a lembrar a Deus. O Senhor mandou. Deus não precisa que lembre de nada, mas Deus quer ouvir o seu clamor de fé. Lembra, Senhor, o povo estava lá no deserto, ainda que eles se reclamaram, é verdade, mas o Senhor não deixou eles passarem fome. O Senhor não deixou eles passarem sede. Eu estou aqui como teu servo, reconheci Jesus como Senhor e como Salvador. Fui imigrado do império das trevas para o reino do Filho do teu amor. Estou reinando em Cristo. Você tem que orar desse jeito. Estou reinando em Cristo agora. Entende? E quando Deus começa a ouvir a sua voz, e você mostrando para Deus quem você é nele, não tem como Ele não te ouvir. Entende? Foi o que Deus falou lá em Jeremias 33:3. Vocês precisam me clamar, vocês precisam falar comigo. Clamem a mim, que eu vou responder a vocês e vou anunciar a vocês coisas firmes que vocês nem sabem. Olha que coisa linda. A Bíblia vem dizer que Deus quer nos abençoar além daquilo que pedimos e pensamos. Mas para isso eu preciso estar em obediência à sua palavra, posicionado, crendo no Todo-Poderoso, tendo a plena certeza e convicção de que Ele não vai me deixar na mão nunca. Nunca. Entende? Porque Deus não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que Ele disse está dito.
Ok, querido? O que a gente muitas das vezes não entende é que nós colhemos o fruto das nossas ações. Está escrito aqui na palavra de Deus, Jeremias 17, está escrito isso, que Deus ele esquadrinha o coração e prova a mente, para dar a cada um segundo o fruto das suas ações, das suas atitudes, segundo o fruto do seu posicionamento. Não é difícil receber as bênçãos de Deus, não é difícil, querido. Ah, pastor, é difícil obedecer, é nada. Eu tenho 30 anos nessa caminhada gostosa e maravilhosa, e vou te contar uma coisa, é bom demais servir a Deus. Eu sinto uma paz extraordinária, maravilhosa. A minha esposa sempre diz assim, gente, ninguém tira a paz do Irã, ninguém diminui a autoestima dele. Lógico que não, quem tem um Deus como esse, ninguém vai conseguir diminuir a sua autoestima. Aleluia. Eu me olho no espelho e me vejo um vencedor, me vejo um vitorioso em Cristo. Me vejo assim, e não me interessa as opiniões dos outros. Eu não sou guiado e nem balizo a minha vida em opiniões de terceiros. Eu balizo a minha vida aqui na palavra do Deus Todo-Poderoso. É aqui, entende? Faço igual o salmista, não ande segundo o conselho dos ímpios, mas medite na palavra de dia e de noite, que você será como uma árvore plantada junto às águas. Uau! Vai estender suas raízes para o ribeiro, e no ano de sequidão, de provações, tu está lá de pé, firme, dando fruto. Uou! E esse ribeiro é Jesus na sua vida e na minha vida, queridos. É uma pena que está acabando o programa. A minha vontade aqui é passar a noite com você aqui em frente desse TV, falando dessas verdades, porque eu estou percebendo que você precisa ouvir isso. Você precisa ouvir essas verdades. Mas o programa está acabando. Está acabando o programa. Estamos chegando no final aqui. Mas eu quero convidar você a estar conosco. Eu quero convidar você a participar de pelo menos um culto lá no projeto. Olha, eu estou falando para as pessoas que estão desigrejados. Se você tem a sua igreja, vá na sua igreja, vá buscar a Deus lá. Mas você que está afastado, você que está decepcionado, você que está frustrado com tantas coisas, eu convido você a ir lá no Projeto Alos, sexta e domingo, entende? Eu tenho certeza absoluta que você vai ser renovado pela palavra de Deus. Tá bom, meu querido? Eu quero aqui deixar os meus agradecimentos pela sua atenção. Quero aqui deixar os meus agradecimentos por você ter parado aí diante da TV e ter ouvido esse pequeno homem de Deus, tá bom? Eu louvo a Deus pela sua casa, pela sua família. Quero aqui abençoar a sua família no nome de Jesus. Que a graça, que o amor de Deus, que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, não só hoje, entende? Mas até a vinda do Senhor Jesus, para que naquele dia você possa ouvir aquela grande frase: venham bendito de meu Pai, receber por herança o que está preparado desde a fundação do mundo. Tá bom, meu querido? Que Deus abençoe rica e abundantemente. E não se esqueça de uma coisa: viva hoje como se Jesus voltasse hoje mesmo. Deus abençoe e até o próximo programa. Eu te espero aqui, tá bom? Nesse mesmo canal. Brevemente nós estaremos de volta aqui no nome de Jesus. Deus abençoe.